Boa noite. Tá Boa gravando. noite. Beleza, coloca no modo apresentação, já tá gravando. Então, Beleza, podemos começar. boa noite a todos. Mais uma reunião do Clube do Ritmo, do HC, hoje. E hoje com um tema bem interessante aí, para mim, Isabela, né? Que é da parte de cardiopatias genéticas hereditárias. E escolhi falar desse tema porque é um artigo super novo, aí, publicado no dia 12 de fevereiro, curiosamente até meu aniversário, era para eu apresentar mesmo, desse ano, e porque eu tenho pacientes de consultório com essa alteração genética. E, enfim, um artigo bem interessante, vamos lá falar sobre ele. Para começar, introduzindo o assunto, vou falar um pouco sobre o que é a cardiopatia associada à filamina C, ao gene FLNC, que é o gene que codifica essa estrutura chamada filamina C. Essa estrutura, a filamina C, ela faz parte da estrutura do sarcômero, que é a unidade de contração do músculo cardíaco. Essa estrutura ela liga filamentos finos e ela tem uma função de integridade, tá? Ela é encontrada em 3 estruturas ali do sarcômero, nos discos Z, que é um ponto de conexão entre 2 filamentos de actina adjacentes, nesses costâmeros, que são interconexões entre redes citoesqueléticas que ligam o sarcômero e o sarcolema, e que funcionam ali como um local de ancoragem para estabilizar o sarcolema e que tem uma função na integração de vias envolvidas na transdução da força mecânica ali da contração miocárdica. Também nesses discos intercalados, que são junções entre as células musculares cardíacas, que permitem a contração sincronizada do tecido cardíaco. Então, é uma estrutura, uma proteína ali, bem ligada à contração, à estrutura, à ancoragem, à integridade nas nossas fibras, né, miocárdicas. Bom, numa linha do tempo, eu peguei um artigo falando da descoberta desse gene. E você pensar, né, que a genética não é, especialmente ali na cardiologia, não é uma coisa tão antiga, é um conhecimento muito recente. Então, nesse artigo de 2022, ele fala que o gene da filamina C, o gene FLNC, foi descoberto em 1993, acidentalmente em células de mamíferos. Em 1999, foi descoberta uma região genômica que estava associada à distrofia de cinturas. E essa região genômica era no mesmo locus do cromossomo 7 lá que fica esse gene, o FLNC. Então, esse gene foi considerado um candidato a ser um gene associado a doenças musculares. Em 2005, o gene FLNC foi associado a uma miopatia miofibrilar. E em 2014, ou seja, 11 anos atrás, que foi começar a descobrir as variantes patogênicas do gene FLNC que estavam associados à cardiopatia restritiva e à cardiomiopatia hipertrófica, na ausência de doença muscular, ou seja, um fenótipo puramente cardiológico, mas principalmente de hipertrófica e restritiva, tá? Então, um conhecimento muito recente. E, ao destrinchar esse conhecimento, foi sendo descoberto tipos de variantes, né? Então, no gene FLNC, a gente tem as variantes que são chamadas truncantes, ou truncadas, não sei qual seria a melhor tradução, e as não truncantes, tá? E as variantes que são truncantes nesse gene, elas estão associadas a um fenótipo de miocardiopatia dilatada e a miocardiopatia arritmogênica, que é o nosso alvo aqui de assunto. Com um acometimento predominante do VE. E ao longo do tempo, foi sendo atribuído, né, essas variantes truncadas a alguns fenótipos, como a presença de arritmias ventriculares graves, a inversão de onda T inferolateral, a ocorrência de morte súbita cardíaca e a presença de fibrose miocárdica também. E já, então, assim, parecia, no fenótipo, né, de miocardiopatia dilatada e cardiopatia arritmogênica, parecia um fenótipo muito arritmogênico, um fenótipo mais grave. Isso foi sendo associado à filamina no variantes truncantes. E as variantes não truncantes ou não truncadas já foram associadas ao fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica e cardiopatia restritiva.
e já as características clínicas dessas doenças, da hipertrófica restritiva, né, associada a esse gene, já tinham uma evolução semelhante à de outros genótipos, não parecia mais grave ou mais arritmogênico ou coisa assim. Bom, e isso daqui é um quadrinho que eu achei bem legal, porque destrincha bem os tipos de variantes, né? Então, na variante que seria não truncante, por exemplo, as missenses, uma variante missense é quando você troca, por exemplo, um nucleotídeo, lembrando ali da genética básica, né? Quando a gente tem 3 nucleotídeos, a gente forma um códon, cada códon codifica um aminoácido que forma as proteínas, né? Se você troca um nucleotídeo só, você pode trocar o aminoácido, mas às vezes essa troca de aminoácido não faz tanta diferença assim naquela proteína. Às vezes a proteína continua a funcionar ou não, ou pode alterar um pouquinho a função. Então, as variantes missense, por exemplo, foram associadas à miocardiopatia hipertrófica e restritiva. Já nas variantes truncantes, que a gente tem a nonsense é quando você insere um códon que é um stop códon, um códon que codifica a interrupção da produção da proteína. Então, a proteína ela é produzida pela metade. Então, ali, com certeza, essa proteína vai ser disfuncionante. Ou então, o que eles chamam desse frame shift, que é quando você insere um nucleotídeo apenas, aí você altera toda a leitura para frente daquele gene. E aí você vai codificar uma proteína completamente errada ou completamente diferente. Então, também isso é uma variante chamada truncante. Então, são mutações, né? São variações genéticas mais graves. Essas sim que foram associadas à cardiopatia ritmogênica, que, né, com ali embaixo, falando de um curso mais maligno, muito associada à fibrose miocárdica, arritmias ventriculares, e com um início muito precoce, nos 40 anos, tá? E o que esse estudo vem trazer para a gente é justamente tentar identificar os fatores de risco associados a essas variantes truncantes ou truncadas, tá? Na cardiopatia ritmogênica. Então, entrando no artigo propriamente dito, ele começa falando, né, que a filanina C está associada à cardiopatia ritmogênica, e é um dos genótipos associados ao mais alto risco de morte súbita precoce, tá? Morte súbita cardíaca precoce, que tem uma alta penetrância, que significa que a maioria dos pacientes que têm a variante genética vai ter manifestação de doença, que pode ter fenótipos diversos e que está muito associada a arritmias ventriculares. E que tem, já na literatura, alguns estudos divergentes de se a queda se o valor da fração de ejeção, se a queda da fração de ejeção realmente está associada à morte súbita nos pacientes com esse genótipo. Né? Porque a gente usa muito fração de ejeção para identificar risco de morte súbita, e nesse genótipo especificamente tem estudos divergentes nessa associação aí. Então, o objetivo desse estudo foi não só definir o perfil arrítmico, o perfil de risco arrítmico desses pacientes, mas tentar identificar fatores de riscos associados à morte súbita cardíaca e arritmias ventriculares malignas, e também desenvolver um modelo preditor, que a gente está vendo muito essa tendência aí na cardiologia, especialmente quando a gente está falando de cardiopatia genética ou hereditária, né? De ter modelo preditor para cada tipo de genótipo. Então, foi esse o objetivo desse artigo. E como métodos, o que eles usaram? Eles pegaram um consórcio, um registro de um consórcio de vários centros terciários de cardiomiopatia genética, 19 centros ao redor do mundo, não foi de um país só. E nesse registro que eles tinham desses centros, eles pegaram dados clínicos, demográficos, genéticos e de imagem, e eles foram coletados retrospectivamente. Foi usado como método de teste genético, métodos de Sanger e o sequenciamento de nova geração em cada um desses centros. Apenas foram incluídos as variantes da filanina C truncadas que eram consideradas patogênicas ou provavelmente patogênicas, essa classificação aí de acordo com o American College de Genética, né? E era incluído no estudo não só os probandos, que é o caso índice, que é o primeiro que apresenta com o quadro da família, mas também aqueles familiares que eram rastreados e que tinham a mesma variante, tá? Dos dados coletados, né, na inclusão, eram resgatados, né, informações demográficas, clínicas e terapêuticas,
e a história familiar, se tinha cardiopatia na família, se tinha morte súbita na família. E informações clínicas que foram extraídas: a classe funcional, de acordo com a classificação de NIRA, o histórico de uma síncope sem explicação, né, uma perda súbita de consciência inexplicada, história se a primeira manifestação da doença era alguma arritmia ventricular maligna, a presença de taquicardia ventricular não sustentada, que é definida, como a gente bem sabe, como a taquicardia ventricular com mais de 3 batimentos, menos de 30 segundos e uma frequência cardíaca aqui de 100 batimentos por minuto. Isso podia ser detectado tanto em ECG, Holter ou teste ergométrico. E também informação sobre fibrilação e flutter atrial também eram, né, resgatadas essas informações. Para definir as disfunções cardíacas, né, avaliadas pelo ecocardiograma, que eles definiram como disfunção do VE, qualquer fração de ejeção menor que 50%, e a disfunção do VD, um FAC menor que 35%, ou uma excursão sistólica de tricúspide menor que 17 milímetros. Na ressonância magnética cardíaca, quando disponível, a gente vai ver que nem todos os pacientes tinham a ressonância disponível, era avaliada a presença de reós tardio. E, quanto à classificação fenotípica, era considerado fenótipo negativo se não tinha nenhuma alteração patológica, seja em eletro, em Holter, em ecorressonância. Mas até alterações exclusivas de eletro aqui entravam como fenótipo positivo, tá? No desfecho do estudo, o desfecho primário era um desfecho composto, do que é o mais aqui importante para a gente, que é a morte súbita cardíaca e as arritmias ventriculares malignas. Nas arritmias ventriculares malignas, o que era classificado como arritmia ventricular maligna? A FV, a taquicardia ventricular sustentada, aquela que dura mais de 30 segundos, ou aquela que precisou de uma intervenção para ser interrompida, e as intervenções de quem tinha CDI, seja as intervenções por ATP, seja as intervenções por choque para cortar a FV ou taquicardia ventricular, tá? Morte súbita cardíaca era definida como aquela morte súbita testemunhada, seja com ou sem FV documentada, a morte até 1 hora após início de sintomas agudos, ou uma morte noturna num paciente que não tinha um agravamento clínico prévio, que estava bem antes. O período de acompanhamento era até a ocorrência de um desfecho primário ou até o último contato com o paciente do registro, tá? Bom, vamos à parte estatística aqui, vou tentar falar tudo que eu consegui entender. Bom, quanto à questão de incidência de morte súbita e as arritmias ventriculares malignas, elas eram estimadas, mas levando em consideração alguns eventos concorrentes, como outras causas de morte, transplante cardíaco e necessidade de implante de algum dispositivo de assistência ventricular esquerda. Essas comparações ali eram feitas por esse teste de Gray. Nos modelos de sobrevivência, era uma análise ajustada para agrupamentos de familiares, porque, como tudo que é estudo, né, de doença genética, você entra muito familiar dentro do mesmo estudo. Pelo que eu consegui entender, fazer modelos de sobrevivência derivado desse modelo de regressão aí, que é esse Royston-Parmar, é melhor para poder fazer ajustes quando você tem uma população que tem muita família no meio. Então, com esse modelo de Royston-Parmar, eles conseguiram extrair os modelos univariados e multivariados para identificar aqueles fatores de risco, né, que estavam associados ao desfecho, aquelas variáveis associadas ao nosso desfecho clínico, tá? A fração de ejeção, uma coisa interessante, que eles avaliaram ela não só como uma variável contínua, mas também como uma variável categórica, usando o ponto de corte de fração de ejeção de 45%, porque eles pegaram isso do que tem nas diretrizes europeias, que usam esse ponto de corte, inclusive, na filamina C. Eles usaram esse spline cúbico restrito, eu tentei entender, não consegui entender direito, mas pelo que eu entendi é usar a fração de ejeção como uma variável contínua, mas levando em consideração que a cada redução da fração de ejeção não tem o mesmo impacto no desfecho. Mas eu não entendi muito bem essa estratégia aí, não. Foi feita uma validação interna do modelo, então, né, da calculadora que eles usaram, eles avaliaram a performance dela,
foi feita discriminação, foi feita calibração desse modelo, e foi calculado o grau de contribuição de cada variável encontrada no modelo, né, que foi criado. E isso foi calculado através dessa log verossimilhança explicável, teste de Q quadrado. E outras análises adicionais, foi feita uma análise em alguns subgrupos que foram pré-especificados. Assim. Então, eles fizeram a mesma análise lá de variáveis, de pesquisa de fatores de risco, em quem tinha fenótipo positivo, de quem tinha fenótipo positivo, porém, sem manifestação de arritmia maligna inicial, e naqueles que tinham realce tardio na ressonância. Bom, nos pacientes que tinham alguns dados ausentes, então, por exemplo, nem todos os pacientes tinham ressonância, só alguns tinham. Para poder melhorar, né, os resultados, assim, não perder esses pacientes, eles faziam essa imputação múltipla, tá? Para poder tentar prever os resultados, imputando dados em cada paciente quando esses dados estavam ausentes, tá? Significância estatística era o valor de P menor que 0,05 e a análise feita por esse software. Vamos aos resultados, mais importantes. Então, a população do estudo, eles conseguiram reunir 308 portadores de variantes na filamina C truncadas. A idade mediana dos pacientes era 45 anos, então são pacientes jovens. Na distribuição do sexo, era mais ou menos metade, 48% mulheres, 52% homens. 1/3 dos participantes eram casos índices, ou probandos, né, que era o paciente primeiro da família que foi descoberto. Os outros 2/3 eram de rastreio familiar. Tipos de variante. Então, tinha das variantes truncadas lá, que a gente viu, tinha a nonsense, que é aquela que, quando você tem inserção de um stop codon, que faz parar de produzir a proteína, tá? Tinha variantes por reinserções e deleções, que é aquilo que eu te falei, né? Faz uma inserção, às vezes, de um nucleotídeo, que ele altera toda a produção da proteína e, às vezes, interrompe, inclusive, a produção da proteína. E tinha variantes nesses sítios de splicing. Pelo que eu tentei entender, vou tentar explicar também, os sítios de splicing são os sítios que são um local em que dá um sinal para cortar o exon do intron. Então, enfim, o DNA, quando ele codifica o RNA, ele codifica o RNA em que tem exon e intron. E precisa desses sítios de splicing para cortar os introns, tirar os introns e deixar só os exons, porque só os exons que vão codificar a proteína. Quando você tem uma mutação nesses sítios de splicing, é como se cortasse no lugar errado. Então, entra intron no RNA mensageiro final, que vai ficar, ou então exclui exon. Então, você cria também uma proteína bem alterada. E a distribuição das variantes tinha variante em toda a proteína da filamina C, tinha mutação em toda a proteína da filamina C, não tinha um lugar, um domínio mais importante assim, não. E um paciente tinha uma variante adicional no gene da titina, que era patogênica também. Da característica dos pacientes. Então, aqui da tabela 1, o que eu circulei? Que a média de idade era 45 anos na população total, mas quando você analisava os probandos, ou caso índice, eles eram mais velhos do que os não probandos. Esperado mesmo, né? Porque rastreio de família, você vai rastrear todo mundo, então você vai descobrir gente mais precocemente. Do sexo feminino também teve essa diferença aí de distribuição. Então, enquanto na população total era mais ou menos metade a metade, a gente sabe que nos probandos tinha mais homem do que mulher, e nos não probandos mais mulher do que homem, tá? Do restante de raça, etnia, de local de mutação, isso não tinha variações importantes. E aqui, que é mais uma avaliação, são características clínicas do paciente, todas elas você vê que tem um P significativo, né? Ou seja, tinha diferença entre os probandos e os não probandos, mas é esperado, porque normalmente os probandos, eles vão ser mais graves, porque eles descobriram a doença primeiro do que os outros familiares, né? Então, tanto ali na história familiar de cardiomiopatia ou de morte súbita, é óbvio que os não probandos, que vieram por rastreio familiar, eles vão ter uma porcentagem maior de familiares com essa história do que propriamente os probandos.
a história de início com arritmia, de síncope, de FA, de bloqueio atrioventricular, de bloqueio de ramo esquerdo, de NIRA 3 e 4, tudo isso é pior nos probandos. Inversão de onda T, TVNS, fração de ejeção é pior nos probandos, 38 contra 55 dos não probandos. Mais gente com fração de ejeção menor que 45%, o diâmetro, o volume final do ventrículo esquerdo, o uso de medicação e de realce tardio. Também tudo isso vai ser pior nos probandos, porque eles têm a doença mais florida, obviamente. E a última linha ali que eu chamo a atenção nessa tabela, que é a ressonância, que no total dos participantes, 58% que tinham dados de ressonância. A maioria deles ali nos probandos tinha uma porcentagem maior, né? Mas não era todo mundo. Isso aqui eu acho que é um dado importante a gente gravar aqui na discussão para a gente conversar. Dos desfechos do estudo. Então, quanto à ocorrência de morte súbita ou de arritmias malignas. Primeira coisa, né, o período de acompanhamento foi uma mediana de 34 meses, ou seja, perto de 3 anos. Dos eventos que observados, né, do desfecho primário, 57 participantes, 19%, apresentaram um desses desfechos, sendo que 7 foram morte súbita, 24 episódios de TV ou de FV sustentados e 26 foram intervenções apropriadas do CDI, ou seja, o CDI entrou em ação por conta de uma arritmia ventricular maligna. Tá? 9 desses pacientes, desses 57, já apresentavam uma arritmia maligna no início da manifestação da doença, e a idade mediana do evento era 48 anos, ou seja, pacientes jovens. Eventos concorrentes descritos, 23 participantes tiveram morte não arrítmica, transplante cardíaco ou implante de um dispositivo de assistência de IVE. E quanto à taxa de incidência de morte súbita e arritmias malignas, foi uma incidência de 4 eventos por 100 pacientes ano, sendo que no primeiro ano após a avaliação, essa incidência foi maior, 8 eventos por 100 pacientes ano. E quando você excluía os pacientes que já tinham tido uma arritmia no início do quadro, né, ou seja, aqueles que tinham a mutação, a variante, mas que não tinham nunca tido arritmia no início do quadro, a incidência era até semelhante, 3,7 eventos a cada 100 pacientes ano. A incidência foi maior nos probandos, quando comparado aos não probandos, né, esperados, os probandos são mais graves normalmente, e a incidência foi maior nos indivíduos de fenótipo positivo quando comparado aos indivíduos de fenótipo negativo. É o que mostra esse quadro aqui. Nesses dois gráficos de baixo, e no primeiro, na linha cinza, a gente tem os probandos, com uma incidência de 7 eventos para cada 100 pacientes ano, e os não probandos de 3. E enquanto no gráfico C, ali, o fenótipo positivo, uma incidência de 5, enquanto o fenótipo negativo de 0,5. Bem menor. E na análise univariada e multivariada, o que eles encontraram como fatores de risco associados à morte súbita e arritmia maligna? Primeiro, o status de... Eu vou marcar aqui primeiros o que foram fatores de risco na análise univariada, e depois eu vou destacar aqueles 5 fatores que ficaram como realmente significativos na análise multivariada, tá? Então, o status de probando na análise univariada, ele tinha significância, parecia estar associado ao desfecho. O fenótipo negativo parecia ser um fator protetor, né? O bloqueio atrioventricular parecia também ser associado ao desfecho na análise univariada. O diâmetro diastólico lá do VE também. E por último, e mais curioso, é que na análise univariada, o realce tardio na ressonância foi associado ao desfecho, porém, na análise multivariada, não foi mais associado ao desfecho. E agora, aqueles que realmente ficaram na análise multivariada como fatores de risco realmente associados à morte súbita e arritmias malignas foram a idade, o sexo masculino, e ali na análise multivariada, na ordem de uma hazard rate de 2,9, ou seja, 3 vezes mais. Na síncope também ficou como fator associado na análise multivariada, a TVNS
e aqui a fração de ejeção, nessa variação aí, spline cúbico, aí, que eu não entendi tão bem. Então, esses ficaram 5 fatores de risco associados ao desfecho, que a gente está olhando aqui, e foi a partir desses 5 fatores de risco que eles foram fazer esse modelo preditivo com essas 5 variáveis. Então, eles criaram uma calculadora com essas 5 variáveis para tentar prever o risco de morte súbita ou arritmias malignas no paciente ao longo desse tempo. E aí, na hora que eles fizeram essa calculadora, o desempenho desse modelo, né, teve uma acurácia satisfatória na análise ROC. A curva sobre a área sobre a curva, em 12 meses, foi de 0,76 e em 72 meses de 0,78, bem parecido. Foi feita uma validação interna na população do estudo e que foi mantido, né, semelhante essa área sobre a curva, 0,76, depois de 72 meses, 0,74, e eles fizeram uma calibração também desse modelo, tá? E eles calcularam, eles fizeram aquele cálculo de contribuição das variáveis para o modelo. Olha que curioso, sexo masculino ali liderando com 26%, depois 5%, depois TV não sustentada, depois a fração de ejeção e, por último, a idade. E aí, quando comparado com as recomendações das diretrizes atuais de indicação de CDI primário, esse modelo superou as recomendações convencionais, que são, a gente sabe que disfunção ventricular abaixo de 35%, independente de etiologia, de doença, de qual a causa, esse paciente ele é candidato a CDI como prevenção primária de morte súbita. Nos pacientes com cardiopatias hereditárias, já esse corte começa a ser um pouco mais alto, 45%. Nas últimas diretrizes, na cardiopatia associada à filamina C, eles usam o corte 45% de fração de ejeção e a presença de realce tardio. E o modelo criado nesse estudo teve tanto valor preditivo positivo e negativo melhores do que esses critérios usados nas diretrizes atualmente, tá? Isso ali é um site, eu até deixei ele descrito ali, existe um site, criaram um site como todas as outras calculadoras, criaram um site que tem essa calculadora que inclusive dá para poder fazer no paciente, aplicar. Dos subgrupos avaliados, aqueles com fenótipo positivo e aqueles com fenótipo positivo sem arritmia no início do quadro da doença, os resultados foram consistentes, foram bem semelhantes, encontraram-se os mesmos fatores de risco. Só a idade que teve uma associação mais limítrofe naqueles pacientes que tinham fenótipo positivo e não tinham tido arritmia como manifestação inicial. Na análise de realce tardio, na ressonância, a fibrose na ressonância. Entre os pacientes que tinham esses dados disponíveis de ressonância, o realce tardio foi associado ao risco de morte súbita e arritmias malignas na análise univariada, naquela ordem de 2,78, mas na análise multivariada, com o modelo das 5 variáveis, ele perdeu a significância estatística. E entrando dentro da discussão, os principais achados foram risco de morte súbita e arritmias malignas, casos índice é o maior risco, portadores com fenótipo positivo, menor risco em familiares sem manifestações clínicas, ou seja, fenótipo negativo, fatores de risco independentes que foram encontrados, a idade, o sexo masculino, a síncope, a TVNS, a fração de ejeção, se associa um risco a risco, mas de uma forma não linear. Então, o que eles viram? Que um risco era significativamente menor de morte súbita e arritmias malignas se a fração de ejeção acima de 58%. Mas, um corte bem alto, né? Mas fração de ejeção menor que 58% não aumentou significativamente o risco de morte súbita e arritmias malignas. Nas diretrizes europeias, né, ser portador do gene, de uma variante truncada do filamina C é um fator de risco adicional para a morte súbita, e nas diretrizes eles justificam isso como uma indicação de CDI profilático, dependendo de alguns critérios, levando em consideração, né, que esse grupo de pacientes, esse genótipo, ele tem uma baixa prevalência de uma IC sintomática. A insuficiência cardíaca normalmente não é tão prevalente, ou seja, a fração de ejeção, geralmente ela está pouco reduzida.
No entanto, é considerado que esse genótipo tem um risco arrítico elevado. Essa taxa de 4 eventos a cada 100 pacientes anos é considerada uma taxa elevada e semelhante a outros genótipos que a gente sabe que já são graves, como a lamina e desmoplaquina, que a gente inclusive já discutiu aqui em aula. O genótipo positivo com fenótipo negativo, ou seja, aquela pessoa que tem o gene, mas não tem o fenótipo, ainda é uma lacuna do conhecimento. Teve uma baixa taxa de eventos nesse estudo, 0,5 a cada 100 pacientes ano, mas, obviamente, há um risco de conversão fenotípica ao longo do tempo, a pessoa pode manifestar a doença ao longo do tempo, e acompanhamento clínico rigoroso é essencial. Na discussão, eles comparam muito o modelo que eles criaram, preditivo desse risco de morte súbita, com as recomendações de diretriz. Aqui embaixo eu coloquei as diretrizes, a última, a mais nova, de 2023, que é uma de cardiomiopatia, que tem lá como recomendação do CDI, que deve ser considerado os pacientes com miocardiopatia dilatada, com um genótipo associado a alto risco de morte súbita, mesmo se fração de ejeção acima de 35%, na presença de fatores de risco adicionais que estão nessa tabela 21, que no caso da filamina C, era considerado como fator de risco adicional, realce tardio na ressonância, fração de ejeção menor que 45%. Tá? Então, é isso que nós temos nas diretrizes atuais. E o que a discussão desse artigo pondera é a associação entre fração de ejeção reduzida e risco arrítmico, ela é controversa na filamina C. O ponto de corte de 45 não tem uma evidência sólida e o realce tardio nunca foi avaliado de uma forma robusta em estudos anteriores. Nesse estudo atual, as vantagens que eles ressaltam, né? É uma ampla coorte para a doença rara, 300 pacientes é uma boa população, teve uma boa acurácia e calibração interna, os fatores reconhecidos, né, como risco são semelhantes a alguns outros genes arrítmicos, como sexo masculino, TVNS, a síncope e a idade. Acima de fração de ejeção de 58% parece ser baixo risco, e a queda adicional de fração de ejeção não associa um aumento proporcional de risco. Sobre o realce tardio, que eu acho que isso aqui é importante a gente pensar e raciocinar em cima. Ele na miocardiopatia dilatada, de uma forma geral, independente de genótipo, a gente usa realce tardio como um marcador prognóstico de risco de morte súbita. Mas nesse modelo, né, não foi associado a uma predição arrítmica. No entanto, o tamanho amostral para quem tinha realce tardio é limitado, e isso pode ter impactado os resultados. Então, pode não ter tido poder suficiente para poder avaliar adequadamente o realce tardio. Então, ter realce tardio, acho que não é uma informação para se jogar fora, não é isso. Eu acho que é uma informação importante também, apesar de não ter sido incluído nesse modelo preditivo. Das aplicações clínicas, então, agora existe o site aí de novo, ó, a gente tem um modelo que estratifica o risco individualizado e por genótipo, é uma calculadora online que permite estimar risco ao longo do tempo. Eu fiz algumas simulações nessa calculadora, lá você consegue colocar por tempo, 12 meses, 24 meses, até 72 meses, tá? Nos ajuda a apoiar uma decisão compartilhada com o paciente sobre a decisão de implantar um CDI profilático. E o que eles ponderam é que, nessa calculadora, se você atinge lá uma taxa de risco de 5 a 10%, seria talvez um limiar bom para usar por ter alta sensibilidade, alto valor preditivo negativo, mas que ainda essa calculadora não foi validada numa população externa, isso precisaria ser feito. Quanto a perspectivas finais, os dispositivos subcutâneos extravasculares, que têm menos complicações vasculares, né? O CDI subcutâneos ainda não é uma realidade tão fácil para a gente aqui. Às vezes eles podem reduzir o limiar aceitável de risco, né? Você ser mais liberal em implantar um CDI, que é subcutâneo, por exemplo, do que um que é intravascular. É isso que eles lançam esse pensamento aí no ar, né? Isso não é uma coisa estudada, mas lançam esse pensamento no ar. E as diferenças na tolerância de risco entre os países também impactam na decisão do CDI primário. Limitações do estudo.
É uma doença rara, então, obviamente, a gente nunca vai ter uma população enorme, não tem validação externa esse estudo ainda. Existe um possível viés de seleção, porque eram incluídos só centros de referência, a gente vê isso tanto no HC, né? Os nossos pacientes são sempre muito graves, os que chegam lá, isso é um viés de seleção, sempre chegam os pacientes, às vezes, que são mais graves, os casos mais floridos. De dados clínicos e desenho do estudo, é um estudo retrospectivo, então, obviamente, nem todos os dados clínicos estavam disponíveis. A maioria, 2/3 dos participantes eram familiares assintomáticos, o que pode gerar viés também. Ser probando, não foi o caso índice, né? Não foi associado a uma forma independente de risco. Limitações associadas à ressonância, ela não estava disponível para todo mundo, só 58% dos pacientes tinham ressonância. Não tinha dados sistemáticos sobre a quantidade, por exemplo, do realce tardio, então isso era um dado que não tinha, eles usaram ou presença ou ausência, né? Mas é diferente você ter 30% de 1%, por exemplo. Então não tinha dados sistemáticos sobre quantidade. E o subgrupo que tinha ressonância cardíaca disponível, ele tem um baixo poder estatístico, porque é um número limitado de pessoas. Sobre a definição de morte súbita cardíaca, ela foi baseada em diretrizes de estudos anteriores. A autópsia não foi exigida nos 7 casos que tiveram de morte súbita, e isso pode levar a uma possível superestimação do risco, né? Porque por não ter certeza absoluta que era uma morte súbita, tá? No composto de arritmias, né, malignas e CDI, a gente sempre, isso é uma coisa de todo estudo que tem paciente portador de CDI, que o uso das intervenções apropriadas, ou seja, o ATP e o choque para arritmias ventriculares no CDI, eles são usados como substituto de morte súbita. E a gente não tem certeza se realmente é um substituto de morte súbita, mas todo estudo usa isso, né? Isso pode superestimar o risco, mas seguindo a metodologia de todo estudo que usa paciente portador de CDI. Outros pontos, a informações sobre programação de CDI não tinha nenhuma informação. A inclusão de pacientes que já tinham tido arritmia maligna no início do quadro pode impactar algumas estimativas, mas quando eles fizeram uma análise de sensibilidade, tirando esses pacientes, ela foi consistente. A maioria dos pacientes tinha raça branca, ascendência europeia, pode limitar a generalização. E esse estudo foi aplicável à variante truncante do filamenina C, e não às missenses, não às outras variantes. E como conclusão, eu coloquei aqui na íntegra em inglês do estudo, os portadores, né, de mutações patogênicas ou provavelmente patogênicas no filamina C têm um alto risco de morte súbita e arritmias malignas, especialmente em probandos e em quem tem fenótipo positivo. 5 variáveis foram identificadas como fatores de risco para esse desfecho e se criou um modelo preditivo de morte súbita e arritmias malignas que para tentar estimar o risco individual, o risco de paciente para esses desfechos. E isso necessita de validação externa em outra coorte. As recomendações atuais, né, de corte de fração de ejeção como risco para arritmia devem ser reconsideradas nos pacientes que são portadores dessa variante. E por último aqui que eu trouxe mais para ilustrar, que é um paciente meu, de consultório, por isso que eu quis tanto estudar a fundo esse artigo, que é um paciente que me acompanha desde 2021, depois que ele foi internado lá no Hospital Felício Roxo, onde ele foi admitido com uma TV monomórfica sustentada. Na época ele sentiu um desconforto torácico, persistiu bastante tempo, ele chegou no hospital em TV. Esse paciente hoje em dia tem 70 anos, então na época ele tinha 4 anos a menos, né, 66, e ele tinha um histórico de já ter feito uma angioplastia para DA num contexto de doença coronariana estável, tá? E pelo que eu consegui entender da história, um ecocardiograma achou déficit segmentar lá no passado e fez CAT para poder investigar esse déficit segmentar, achou uma lesão na DA, tratou com stent naquela época. Então ele tinha esse histórico. Quando ele chegou assim no Felício Roxo, a primeira coisa que foi avendada para ele foi uma síndrome coronariana. Ele fez um cateterismo, tinha uma lesão grave na CD, mas se não me engano era assim 70%, e ele recebeu um novo stent na CD, porque foi a hipótese principal,
Mas o que chamava a atenção nesse paciente, até antes de eu falar da ressonância aqui, era a história familiar. A história familiar é muito florida de morte súbita. Em 3 gerações da família, ele conta mais de 10 casos de morte súbita. E aí, com essa história familiar, lançaram mão na internação da ressonância cardíaca dele, que foi vista uma fração de ejeção de 39% na época, hoje em dia já está melhor, e uma substituição fibro-gordurosa do VE. O VD também tinha uma fração de ejeção de 45%, mas não tinha nem realce tardia, aneurisma, nem cinesia. Então, ele saiu com essa, né, suspeita da cardiopatia ritmogênica. Em 2021 foi uma época áurea aí que a gente tinha um tanto de teste genético patrocinado, então a gente usou um desses testes nele. Antes de eu mostrar o teste genético dele e explicar, isso aqui é o heredograma que eu montei. Tem um tempinho que eu montei esse heredograma dele. Tudo que está ali com um quadradinho amarelo é morte súbita na família. Então, um paciente é esse que está com uma setinha preta aqui, que tem a cor vermelha, azul e verde, né? Esse é meu caso INS. Mas se você olha na família dele, de primos, de tios, tem uma história ali florida de cardiopatias e, inclusive, de morte súbita precoce. A pessoa da família mais precoce que teve a morte súbita foi um sobrinho do meu paciente, que foi aos 13 anos. Eu tive acesso, inclusive, ao relatório do hospital. Ele foi internado no Mater Dei na época, chegou em FV e, infelizmente, faleceu. Tá? Recentemente, infelizmente, teve mais um irmão desse paciente que esse ano veio falecer subitamente também. Ele tinha a variante, tá, da filamina C, e é essa a variante do paciente, que esse é o exame que a gente fez nele em 2021. Ali, se você vê a descrição da variante, fala que é justamente uma alteração naquele sítio, aquele local de splicing, de splice, que é justamente aquilo que eu expliquei do local onde que corta o intron do exon e separa ele no RNA, né? Então, é justamente nessa região em que se separa intron de exon que tem a mutação, e ela é considerada, sim, uma mutação truncante, tá? Então, assim, o caso dele ilustra perfeitamente esse artigo da família. Inclusive, não é exclusivo dos homens, mas parece que mais homens na família morreram subitamente do que mulheres. Então, até esse dado, assim, do sexo masculino parecer ser pior, é condizente, assim, na família do meu paciente. E ilustra bem esse artigo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Não sei se eu me estendi demais, se eu falei demais. Acho que não. Dá um tempinho para a gente discutir, perguntar, enfim, se vocês quiserem. Parabéns, Aninha. Parabéns. Muito bom. Vou falar primeiro. Eu vou ter que sair. Mas aqui, Ana, uma pergunta rápida. É, era, era esse score aí que eles fizeram, o realce tardio, era sim ou não, né? Não era É, quantitativo, não. isso, porque eles não Era tinham sim ou não? dados quantitativos, eles não tinham essa informação, era tudo análise retrospectiva, então era formação do prontuário, Uhum. a presença ou ausência. Então eles não falam nada de É, quantificação. Então eu acho que é uma informação que não é para jogar fora, né? Não é para jogar fora o realce tardio, acho que o realce tardio com importa certeza. muito, mas ele não É. entra no modelo de predição. É. E outra coisa, eu vou fazer um comentário rápido aqui que eu quase que eu falei o nome aqui, né? Ele é até médico, seu paciente, com certeza, né? É, o pessoal foi a Grazi, então os residentes que estão aí, a Grazi me chamou inicialmente no roxo para ver esse paciente. A Grazi me falou, André, eu tô achando estranho, não tô achando que foi essa CD, o pessoal angioplastou a CD, e aí é uma coisa, quando eu vi o eletro era uma TV, região septal alta, basal ou periaórtica, nada a ver com CD. Falei, Grazi, com certeza esse CD não tem nada a ver com o assunto. E aí fui conversar com o cara, quase caí para trás da história familiar dele, né? Então, para ver como é que é importante e como é que essa coisa do CAT aí é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Tipo assim, uma pessoa dessa entra em tempestade elétrica, acabou de ganhar um stent, dupla de agregação, precisa de fazer uma ablação de urgência, vai colocar o CDI.
acaba, na verdade, atrapalhando a coisa, mais do que ajudando, né? Assim, uma lesão que não seja nitidamente aguda, né, Marcão? Acho que tem que tomar muito cuidado para não mexer numa coisa que vai acabar gerando mais transtorno do que ajudando. Exatamente, somente quando é TV monomorfo sustentado, diferente quando é FV, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Beleza, parabéns, Aninha, muito bom. Isabela, que está aí, holandesa, fala em português, viu, Bela? Em Dutch, não. Estão te ouvindo, não. Você está sem microfone. Falei que se eu tentar falar em Dutch aqui, que vocês vão aproveitar a apresentação igual eu aproveitei, não entendendo nada. Ana, achei muito boa a apresentação e eu acho muito interessante porque eu acho que quando fala de filamina C, é diferente de algumas outras variantes, igual lamina, que elas te dão pistas eletrocardiográficas que te ajudam a predizer a doença antes dos eventos ventriculares. E talvez a lamina ela seja mais, a filamina ela seja mais agressiva na forma de apresentação. E é interessante que é isso que eu gostei que você apresentou o caso final, porque a gente não tem o teste. É muito fácil predizer o risco de filamina quando você tem o teste. A gente que não tem o teste tão à mão, a gente tem que conseguir definir preditores de risco com um paciente de lamina. Como reconhecer o paciente de filamina, perdão, de filamina? E os achados eletrocardiográficos que a gente mais encontra são muito parecidos com a ritmogênica do VD. Baixa voltagem, aquela paciente pode até apresentar epsilon, onda T invertida. Então, eu fico pensando assim, como é difícil predizer que esse paciente tem ou não, porque se você pensar em lamina, o paciente vai ter é um paciente jovem, que tem uma bradicardia, um distúrbio de condução, uma bradicardia muito inapropriada para a idade, aí você, peraí, isso daí deve ser lamina. FA, né? FA, a filamina, ela não te dá essa pista. Assim, essa pista branda, ela te dá uma pista de um paciente que vem com eventos arrítmicos graves, precoce, com história familiar florida. E falando da história familiar, eu acho que a gente está pecando nisso, porque talvez não vai ser tanto eletro, talvez não vai ser, porque é muito fácil já pegar o paciente com TV e implantar CDI, mas é história familiar, porque a penetrância é de 97%. Então, é um gene muito penetrante. Vai ser raro você pegar um caso que a história familiar não teve nada. Então, e eu acho que são essas questões que a gente tem que aproveitar para pensar quando a gente não tem o teste, sabe? Porque talvez a gente fique tranquilo, tá bom, coloco o CDI nesse paciente, mas e a discussão de ablação é totalmente diferente da ablação num paciente com cardiopatia genética do que um paciente que só com TV, igual você mostrou aí, se fosse só isquêmico, né? No seu caso, também achei bem interessante, porque a fibrose, normalmente, desses pacientes, ela é localizada, eu não vi se você mostrou, mas é mais subepicárdico, inferolateral. Eu não tinha um laudo completo da ressonância em mãos, não. Até procurei no meu prontuário, mas eu não tinha, só tinha esse detalhe. Mas Eu lembro. Pode ser que Era a diluição do fêmur. antroseptal, 40 antroseptal basal, Marquinhos, só seu microfone. Antroseptal basal, que batia bem com a localização ali. Eu acho que filamina tem essa localização também, não, Bela? Se eu sinto de Eu não cabeça, lembro, porque septo, acho que tem. lamina comete mais, assim, mas eu acho que pode acometer, claro. Eu acho que. Eu sei que subepicárdica e inferolateral tem muito Isso, em lamina. E em muito filamina. mais a descrição de VE do que de VD, assim, Isso. também, né, na filamina. Isso eu acho que é um ponto. Exatamente o paciente. Eu acho que isso é um ponto também legal, Ana, porque o que eu vejo é o seguinte, a gente vê baixa voltagem onda T invertida no ambulatório, arritmogênica de VD. E o fenótipo eletrocardiográfico é muito parecido. Talvez a inversão da onda T seja um pouco mais, né, parede lateral, enfim, pode mudar um pouco da ritmogênica do VD e tal, ajudando a gente a ver. Mas não dá para bater esse martelo sem o teste genético. Por isso que a ritmogênica do VD ela tem 1000 critérios, porque é muito difícil, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, porque a gente, às vezes, na falta do teste, dá muito nome tentando identificar, e eu acho que a gente vai ter vai ter só o fenótipo de cardiopatia arritmogênica.
Uhum. O teste, se Deus quiser, né? Hoje eu tive uma reunião muito legal pelo cara que o Tom aconselhou lá que eu conversasse, e eu acho que uma hora vem esse negócio aí para a gente mudar essa forma de estratificação de risco. Sim. E uma Eu outra. acho que, Bela, só para completar aqui o que você está falando, eu acho assim, principalmente para quem está aí no SUS, nos residentes, né? Como mudou isso aí, né, Bela? Ana, talvez esse paciente, uns anos atrás, ele seria uma cardiopatia hipertensiva, vamos dizer aí, que afeta quantos pacientes com 70 anos de idade, 60 e poucos? Uhum. Né? E assim, lógico, com uma história familiar dessa, mas como a genética mudou, olha só, a gente está discutindo um genótipo, né? Assim, quase que um genótipo de uma cardiopatia, e que antes a gente fosse classificar também genericamente, mesmo chamando de arritmogênica, nós estamos discutindo uma coisa bem específica, né? Eu acho que isso aí acabou, né? Não tem mais volta. E mesmo a gente, por exemplo, assim, já saiu do escopo até do eletroneurologista, já não dá mais para a gente, tem que ser alguém que mexa com essas coisas mesmo, né? Que a estratificação, o manejo é completamente diferente, né? Eu acho que isso aí tem que ficar bem claro, com certeza. E cada genótipo é um estudo, é uma manifestação, e assim, né, eles estão destrinchando, separando um tanto de tipo de cardiopatia com essa história de genética na mão agora, né? Então, É. Uma coisa que eu fico pensando assim, o follow-up desses pacientes, né? Porque você tem que pensar que a idade de maior risco ali que começa a ter muito evento é maior para cima dos 40 anos, esses pacientes. Lógico, eles podem apresentar casos precoces, mas não são tantos. Então, assim, eu fico pensando no follow-up, de quanto em quanto tempo a gente vê esse paciente. Uma coisa que eu notei na Holanda é que eles não tratam os pacientes com medicamento assim. Por exemplo, eu tenho filamina C, vou vou já dar deixar o antiarrítmico, entendeu? Eu coloco CDI e já deixo uma amiodarona, sotalol, sei lá o que você vai colocar a depender da fração de injeção. Eles não fazem isso. Lá eles têm uma variante muito típica que chama de PP6, é uma variante de FV idiopática. Eles ainda chamam de FV idiopática mesmo tendo encontrado a variante, enfim. E eles descobriram quando tipo assim, o maior tipo, índice de eventos arrítmicos e só implantam, eles descobriram, por exemplo, um familiar por cascata de 30 anos. Eles sabem que aos 30 anos a chance é muito baixa de evento. Então, eles vão implantar nesse cara só com os 40 anos o CDI. E eles não deixam, em todas as vezes, o cara com medicamento antiarrítmico, sabe? Então, assim, são questões que eu acho que a gente tem que pensar, tipo assim, e aí o follow-up desse paciente, a gente sempre deixa ele já com medicação? Na maioria das vezes a gente está pegando esse paciente no secundário, mas pela calculadora eu posso pegar nesse paciente no primário, sabe? Então, acho que são discussões interessantes que a gente vai ter que estudar mais e mais, mas, assim, aprendi demais com sua aula. beleza. Alguém mais quer fazer algum comentário? Quer, Marcos? Aí? Henrique Terra levantou a mão. Pode falar, Henrique. Boa noite a todos. Me apresentando, eu sou Henrique Terra, sou médico de formação. Eu sou sobrinho do paciente que a doutora Ana Terra pesquisou e, infelizmente, eu sou filho do irmão do paciente, que faleceu agora em janeiro. Meu pai faleceu com 65 anos. Ele tinha o gene positivo, né? Foi uma morte súbita na minha casa. Eu presenciei toda a cena, né? A minha dúvida é o seguinte: eu não cheguei a ver os últimos exames dele, mas considerando hipoteticamente que ele já tivesse uma insuficiência cardíaca grave, a minha dúvida é, uma vez que ele não implantou o CDI, caso ele implantasse o CDI, o quanto que ele aumentaria a sobrevida dele nessa situação hipotética de um coração bastante comprometido? Muito provavelmente, Henrique, o mecanismo de morte súbita do seu pai foi arritmia ventricular, foi a taquicardia ventricular. E o CDI, ele entra com essa proposta de interromper uma taquicardia ventricular.
Então, ele consegue, em segundos, reconhecer uma taquicardia ventricular, ou uma fibrilação ventricular, uma arritmia ventricular maligna, e consegue cortar essa arritmia. E a pessoa impede uma morte súbita, uma parada cardíaca. Né? Então, sim, ele poderia ter prevenido uma morte súbita com o implante do CDI. Esse é o mecanismo de atuação. E isso, com certeza, acrescentaria, sim, anos de vida para ele, entendeu? Entendi. Mesmo o coração já comprometido, assim, o CDI ele apresenta um bom resultado de sobrevida dos O pacientes. mecanismo o CDI está ali, essa doença, o que a gente discutiu principalmente aqui, que o mecanismo de morte dela é arrítmico, é elétrico. Não é insuficiência cardíaca, não é falha de bomba. A bomba pode falhar na filamina C também, mas é principalmente elétrico o problema. A arritmia que se apresenta decorrente da cardiopatia, entendeu? E o CDI intervém na arritmia, não na falha de bomba. O CDI está lá para cortar uma arritmia, para cortar uma manifestação elétrica grave, maligna da arritmia, da doença. Tá? Esse é o papel dele. Fico feliz que você tenha assistido, viu? Aí, em breve, a gente vai se encontrar no consultório, né? Porque também, infelizmente, uma irmã minha já apresentou uma alteração estrutural cardíaca, então estaremos aí e contem comigo também para, uma vez que se trata da família Terra, né? Que eu acredito que seja diferente da sua família Terra, mas contem com a gente ali para, caso a gente puder contribuir com alguma coisa para estudos e descobertas científicas, estamos à disposição. Obrigada. Obrigado, Henrique. Marcos levantou a mão. Já que levantou a mão mesmo. Marino Gustavo quer comentar alguma coisa? Marcos está com a mão levantada lá. Boa noite, gente. Parabéns, Ana. Aula excelente. Eu não tenho nada mais para comentar, só para enfatizar o que a gente tinha conversado lá no ambulatório, né, Ana? Cardiopatia ritmogênica, diagnóstico genético, estudar a fundo especificamente essa cardiopatia, porque cada uma vai ter uma nuance, algo para a gente entender melhor para conseguir individualizar a conduta. É muito interessante essa área que está abrindo para a gente agora, né? Cada caso, um caso. Acho que com a experiência que a gente vai acumulando, principalmente vocês aí que vão lidar muito com isso, vai deixar as coisas mais evidentes para a gente, né? A gente sempre buscando proteger, evitar morte súbita, e a gente tinha um grande nicho de pacientes idiopáticos que a gente ficava perdido, e agora a gente está conseguindo melhorar o tratamento, né? Muito bom. Marcos, pode tentar aí agora que você vai conseguir, que eu tinha te mutado. Acho que não conseguiu não, hein? Alô, Ana? Conseguiu. Deu certo? Pode falar. Boa noite, deu certo. Ah, tá. Não, mais uma vez, parabéns aí pela apresentação, excelente, né? E isso mudou realmente radicalmente a parte da arritmia clínica, como o André comentou inicialmente, né? Eu fiquei na dúvida em relação à idade, se realmente tem um risco cumulativo, né? Ficando mais velho, tá? Diferentemente, como se fosse ou se tem um padrão diferente, como se fosse um cardiopatia hipertrófica, por exemplo, mais idoso, você acharia que já foi selecionado e a gente pensaria em não por CDI, por exemplo, ou se ao contrário, na filamina C, quanto mais idoso, você, pela calculadora, você acharia que tivesse um risco maior, e se está sendo feito algum estudo de perspectiva futura para essa validação externa, somente incluindo esses dados de ressonância, tem conhecimento? Não tem conhecimento, está fazendo alguma de validação externa, esse estudo é super recente, não consegui nem, né, até ia pegar, tentei achar o suplemento, né, para pegar as curvas da validação interna, não consegui, enfim, não sei se é porque é muito novo o estudo, mas não tem conhecimento, Marcos, não sei se está sendo criado, e nem se está fazendo algum estudo, né, usando mais o realce tardio.
Mas da idade, sim, quanto mais velho, pior seria a associação. O único que não teve tanta associação é no paciente que tinha a manifestação lá da arritmia maligna no início do quadro, né? Mas a ideia é diferente da hipertrófica. Quanto mais velho, acrescentaria mais risco, né? Porque, em teoria, você tem mais tempo também para desenvolver fibrose. Sim. Então, sim, quanto mais velho, pior seria o risco. Não é a principal variável que entra na calculadora, assim, é que mais pesa, né? Tem um peso maior. Mas ela está lá também. Quanto maior a idade, pior seria o prognóstico. Entendi. Não, beleza, Aninha. É isso aí. Beleza, Ana. Eu queria só comentar, eu achei também muito bom, parabéns. Acho que a gente está abrindo um campo grande lá, né? E vai ser importante vocês duas aí nos ajudarem nisso, né? Que a gente não tem como estudar e acompanhar isso. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que às vezes você resolve, por exemplo, esse paciente, você resolveu o caso índice ali, talvez não ia mudar muita coisa para o paciente, mas para o resto dos familiares, né, para os filhos, parentes de primeiro grau e até segundo grau, muda completamente, né, o tipo de segmento, os exames que vão ser feitos, e isso que eu acho que tem um impacto grande nessa avaliação genética desses casos específicos, né? Que a gente às vezes fica focado só em resolver o caso índice, mas esquece que por trás daquele paciente tem vários parentes que podem ser acometidos da mesma doença, né? E é uma cascata, né? Então, no paciente em questão, nós já estamos ali até na geração dos netos, começando a investigar, porque é uma cascata mesmo, né? Você vai para várias gerações, aquilo ali vai gerando um rastreio de várias gerações, de vários parentes mesmo. Então, é Ana, e acho que uma coisa depois que a gente podia discutir é a manipulação, né, de FIV mesmo nesses pacientes com variantes que têm repercussão grave, né? Então, a gente podia discutir depois com o pessoal da Fetal, em Belo Horizonte, como que tem sido feito isso, porque lá na Holanda eles têm um comitê, não para todas as doenças, cardiopatias hereditárias, mas depende da gravidade. Quanto mais maligna e mais penetrante, mais a chance de você conseguir. E aí vai para um fórum de discussão, sabe? Bem legal, bem legal. Eu ia perguntar isso agora, Bela, assim, se existe alguma coisa que possibilita na programação familiar, no planejamento familiar, entendeu? Tem como fazer no Brasil. Eu tenho uma grande amiga minha que mora em Curitiba e trabalha com reprodução. Eu já conversei muito isso com ela, sabe? Você consegue fazer por FIV e você faz como se fosse uma biópsia do embrião para saber qual que tem a variante ou não. E aí você seleciona embriões que não possuem a variante, né? Tem um curso não só da FIV e um curso adicional além disso, então, obviamente, isso não é uma coisa acessível para todo mundo. Mas é possível fazer, sim, em clínicas de reprodução. Então, eu sei. Aí eu acho que passa, inclusive, por geneticista também, aconselhamento genético, essas coisas, quem trabalha com reprodução nessa área. Mas mesmo no Brasil isso existe, é possível de fazer. E uma outra coisa, eu acho que é o cuidado que você falou, e achei legal que você falou isso, do cuidado do uso da calculadora, porque as pessoas, hoje, elas falam assim, é só pedir o teste genético, eu não preciso de ninguém para avaliar. Mas se não for uma mutação trucada, ela não se encaixa, às vezes, né, na calculadora. Se for uma ISense, a pessoa vai colocar, vai estimar uns riscos maiores, às vezes, e não vai estar correto, né? Então, legal isso que você disse. Isso aí. Então tá, pessoal. Muito bem. Vamos ter... Obrigado, parabéns. Parabéns, Ana. Boa noite. Muito boa aula, Ana. Parabéns. Aninha. Parabéns, Ana. Boa noite. Boa noite.